Ufa, foi no sufoco, foi sofrido, foi muito mais difícil do que eu imaginava, mas o João venceu o Herbert lá na França na segunda rodada de Roland Garros e agora já está na terceira rodada, já é o melhor resultado do João em Grand Slams, ele que foi a segunda rodada do Australian Open e agora já está garantido na terceira rodada de Roland Garros. Um jogo muito duro, 7-6, 7-6, 6-4, um jogo ali em clima de Copa Davis, um jogo muito legal de assistir, com muitos elementos legais também pra gente falar nesse vídeo, então tem muito assunto bacana, vale muito a pena ficar até o final. Peço pra você, já compartilhe naquele grupo de tenistas com seus amigos, deixa o like, se inscreva aqui no canal se você não for inscrito, e agora bora lá, falar primeiro sobre o jogo, o que eu achei do jogo em si, e depois sobre esse recado que eu acho que o João deixa nessa vitória de gente grande, ele deixa um recado importante para os adversários dele no circuito. Falando primeiro sobre o jogo em si, e realmente foi mais difícil, foi mais duro ontem no vídeo que a gente fez aqui sobre quem é o Herbert. Eu falei que ele não é um grande jogador de simples, que ele é um grande duplista, e como o João jogou muito, atropelou o Hurkacz, eu esperava uma segunda rodada bem mais tranquila do que foi para o João. E aí vamos falar sobre alguns elementos que eu acho que deixaram o jogo um pouco mais complicado. O primeiro é que o Herbert jogou muito. Eu não lembro, assim, pode ser que tenha jogado em algum jogo, mas eu não lembro de ver o Herbert jogando tão bem simples, tão sólido de fundo de quadra, como ele jogou esse jogo contra o João. Acho que ele entrou solto, ele foi um tenista convidado, ganhou o wildcard, foi jogar e jogou solto. E aí, algumas características dele também que funcionaram muito bem. Por ser um duplista, é um cara que devolve muito bem saque. Todo duplista tem um timing de devolução, de entrar na quadra, de dar um tapa muito bem, e o Herbert devolveu muito bem saque. Assim, o João é um cara que saca bem no circuito, é um cara que tem um bom primeiro saque, um bom segundo saque, e hoje o João até cometeu mais duplas faltas que o normal, muito por conta, eu acho, dessa boa devolução do Herbert, alguns winners de devolução, muita devolução firme, que ele tapa mesmo no pé, bem de duplícia. Então acho que o João conseguiu quebrar o Herbert várias vezes, o que era o mais difícil do jogo a princípio, mas também foi quebrado, também sofreu muitos breakpoints ali, justamente por ser um grande devolvedor. Então esse foi um ponto fundamental que eu acho que o Herbert conseguiu devolver bem o saque do João Fonseca, uma característica de duplista. E aí outra coisa que já era mais óbvia também de prever, é um cara que tem um jogo de rede espetacular. Hoje, assim, foi gostoso de ver, fora a torcida, sofrendo ali pelo João, mas foi gostoso de ver, foi bonito de ver quando o Herbert dava 2 passos para frente, ia para a rede, e realmente é um cara que tem muita mão, voleia muito bem, apesar de ter errado um outro vôlei bobo ali, que em momentos importantes do jogo, mas é um cara que voleia muito bem, tem muita mão, tem muito toque, fecha muito bem a rede, então é um duplista, e todo momento ele queria quebrar ritmo. Era slice, era curta, era o jogo dele, era o jogo já esperado, com certeza o João já esperava também esse jogo, mas ele efetuou muito bem essa estratégia dele, que já era esperado. O que não era esperado para mim é que o Herbert seria tão firme de fundo de quadra. Acho que ele foi muito mais firme do que o normal e ganhou alguns pontos do João na troca de rallies ali, então acho que realmente uma atuação muito boa do Herbert. Falando sobre o João e a estratégia do jogo, acho que faltou para ele um pouco de maldade, assim, em pelo menos umas 5 bolas e umas 2 ou 3 em momentos muito importantes do jogo, assim, em 30 iguais, momentos que era para quebrar o saque ali, o João se apressou para subir para a rede. E aí, no tênis, essa eu acho muito positivo, é uma avaliação que eu tenho, assim, sobrou a bola, tem uma bola firme, dá na paralela só para a rede. Eu acho que num jogo geral é assim, mas hoje era um jogo muito específico. E o João perdeu alguns pontos importantes ali, porque tomou um slice no pé, porque teve que fazer o primeiro vôlei, trouxe o Herbert para a rede e acabou perdendo ponto. Então acho que hoje, especificamente, era um jogo do João, fica uma bola mais atrás, entra mais e bate a bola como se fosse de fundo, mas claro, jamais dentro da quadra, porque a bola ia sobrar. Mas acho que ele subiu para a rede de forma precipitada em alguns pontos, teve um aproveitamento não tão bom assim da rede. Então isso acho que foi um detalhe ali que o João, talvez por ansiedade, por afobação, poderia ter se segurado um pouquinho mais por ser o Herbert, por ser um duplista que tem muita mão, quando o cara sobe para a rede ele sabe muito bem o que fazer. Esse é um detalhe do jogo do João, que mais uma vez eu acho que sofreu com essa devolução do Herbert, deu até mais duplas faltas do que o normal do João Fonseca, que tem um ótimo segundo saque, mas eu acho que foi muito por essa pressão que o Herbert colocou no segundo saque do João, vinha devolvendo muito bem. Esses alguns elementos do jogo que eu acho que são importantes para entender por que o jogo foi equilibrado. E agora vamos falar um pouquinho dos números, passar rapidinho pelos números que mostram esse equilíbrio do jogo. E mais uma vez, para falar de números, assim como eu avisei aqui na partida contra o Hurkacz, eu vou ter a minha colinha aqui, porque é muito número para decorar de cabeça, então às vezes vou olhar para o lado
para falar. Vamos começar falando de aces. O Herbert é um cara que saca muito bem, e hoje sacou muito bem, melhor do que ele vinha sacando. Foram 12 aces do Herbert contra 9 aces do João. Um número equilibrado, acho que era de se esperar o Herbert com um pouquinho mais de aces em relação ao João. Nada que chame muito a atenção aqui. 12 aces para o Herbert e 9 aces para o João. E duplas faltas foi o número alto do jogo, como um todo. Em 3 sets só, o Herbert cometeu 10 duplas faltas e o João 8. Essas 10 duplas faltas do Herbert eram esperadas, porque ele, mais vulnerável de fundo de quadra, ia arriscar o segundo saque, ele precisava disso e já era esperado. Contra o Bonzi, por exemplo, ele cometeu 17 duplas faltas. Essa era uma característica, um marco do Herbert nos últimos jogos, então isso já era esperado. O João Fonseca, por outro lado, cometeu 8 duplas faltas, é um número alto para ele, e duplas faltas em momentos importantes, né? No tie break, por exemplo, uma dupla falta, depois foi quebrado num game em que ele cometeu 2 duplas faltas, então em pontos importantes o João sofreu um pouco com o saque ali, para mim muito pressionado por essa devolução do Herbert, que é um tapa realmente muito bom, aquele tapa de duplista mesmo. Aqui uma das chaves da vitória do João, primeiros serviços em quadra. O João colocou 65% dos primeiros serviços dele em quadra, acertou o primeiro saque. É um bom número, não é um número espetacular, mas é um bom número. E o Herbert apenas 51%, ainda bem. Se ele joga com uma margem de 62%, 63%, ficaria um jogo mais difícil para o João, porque ele estava sacando muito bem o primeiro saque e na devolução do segundo saque o João foi muito bem. Já já a gente fala sobre isso nos recados que o João deixa para o circuito. E o João Fonseca venceu 77% dos pontos em primeiro serviço, que também é um número bem alto, é um número bom, é um número bem considerável, contra 68% do Herbert. Então o João também levou a vantagem nesse número aqui. Acho que principalmente porcentagem de primeiro saque em quadra e pontos vencidos no primeiro saque foi onde o João conseguiu ganhar. E o jogo foi um jogo no detalhe, mas onde o João conseguiu levar melhor. Até porque no segundo serviço quem levou a melhor foi o Herbert. Apesar de mais duplas faltas, o Herbert venceu 60% dos pontos no segundo serviço. É uma ótima marca, pensando no circuito todo. Num geral de estatística, 60% no segundo saque é bom. O João venceu 50%, exatamente a metade ali dos pontos jogados em segundo saque, o João venceu. Então, esse aí, o João foi pior do que o Herbert. E em breakpoints, é sempre um número muito importante. O João, em alguns jogos para trás, aí, perdeu muito breakpoint, chance de quebrar o adversário, e hoje ele converteu 5 de 13, também não é um número espetacular. O João teve mais breakpoints do que o adversário, o João teve 13 chances de quebrar o adversário e quebrou em 5 quebras no jogo de 3 sets, quando o cara que saca muito bem é bom. O problema é que o João sofreu também no próprio saque, encarou 9 breakpoints e foi quebrado 4 vezes, então o João quebrou o Herbert apenas uma vez a mais, que é a vitória, a diferença ali do terceiro set, sendo que todos os outros, as quebras se igualaram ali para chegar até o tie-break. Então, o João, uma lição aí para ficar é o João tentar vencer mais esses pontos de quebra do saque do adversário, apesar de que o Herbert jogou muito bem esses pontos decisivos. E para fechar a parte sobre os números aqui do jogo, vamos falar sobre um que mostra como que é difícil jogar tênis, como que o tênis é um esporte ingrato. Muitas vezes é legal justamente por isso, mas é um esporte muito difícil e perder é muito difícil. O João Fonseca venceu 121 pontos durante o jogo, o Herbert 114. É um jogo de muitos pontos, em que o João, que venceu por 3-0, não perdeu nenhum set, venceu apenas 7 pontos a mais que o adversário. Então, é para mostrar como que o tênis é no detalhe, como que o tênis é ganhar os pontos importantes, os pontos vermelhos ali, como muita gente gosta de falar, e foi isso que o João conseguiu fazer. Esse, para mim, é o grande ponto positivo, é esse o recado que o João deixa, que mostra para o restante do circuito. E foi justamente vencer os grandes pontos, a grande chave para o João levar essa partida e avançar a terceira rodada de Roland Garros, e esse é o grande ponto para mim, porque o João é um cara de 18 anos, é um cara que está jogando Roland Garros pela primeira vez na carreira, é um cara que está jogando um Grand Slam pela segunda vez na carreira. O que era de se esperar? Um jogo muito equilibrado, um jogo parecido, muito parelho que foi. Cada um mandou um pouquinho do jogo ali, mas não teve nenhuma disparidade em nenhum momento do jogo. O João jogou melhor e ganhou os pontos importantes justamente nos tie-breaks. O que era de se esperar era, se o jogo tá parelho, o Herbert é um cara mais velho, é um cara jogando em casa, é um cara que é campeão de Grand Slam, inúmeros Grand Slams. Não em simples, em dupla, mas nessa hora, a parte mental ali, ele é o Herbert, ele é a pessoa que venceu todos esses grandes lances e ele que vai jogar o ponto. Então,
era de se esperar que, se apertasse, se ficasse duro, no ponto decisivo, ali no 4-4 do tie-break, no 3-3 do tie-break, que desse o Herbert. Era de se esperar numa lógica normal do tênis. E foi aí que o João deixa o grande recado dele para o restante do circuito. Olha, se apertar, eu também jogo muito tênis quando aperta. E aí, foi ace em tie-break, apesar de uma dupla falta também, mas foi ace em ponto decisivo de tie-break. O tie-break do segundo set é brincadeira o que o João devolve. O Herbert, vai segundo saque, não vai forçar para não deixar dar dupla falta? Beleza. Enfia a mão de direita. O João, impressionante o que ele fez no tie-break do segundo set. Foi até mais impressionante no primeiro. No primeiro, o João saca muito, apesar de uma dupla falta, e aproveita ali erros do Herbert para fechar o primeiro set. Mas no segundo, o que ele faz na devolução, principalmente do segundo saque, é uma loucura. E agora, na próxima rodada, nos próximos torneios, todo mundo vai pensar, se eu sacar curto no tie-break, vou tomar bolada, vou tomar pedrada. E bolada, inclusive, que é uma polêmica, o João, num ponto importante ali, para ganhar uma vantagem e tentar quebrar o Herbert, deu uma bolada ali, passou entre as pernas do Herbert, ele até deu uma encarada, mas é isso, esse é o recado que o João tá passando pro circuito. Se sacar curto, eu vou atacar. Se sobrar a bola e vier pra rede, vou dar bolada. Isso é muito importante, não é falta de respeito, foi lá, pediu desculpa, é do jogo. O Herbert também tentou dar uma bolada no João no primeiro set, se não me engano. Então esse recado que o João passa de, na hora importante, no ponto mais importante, no game importante, eu vou sacar bem, eu vou devolver bem, eu vou pra bola, isso é fundamental para ele crescer, subir no ranking, ganhar torneio, porque se o adversário, um cara mais experiente, sente que do outro lado tem um menino ali que vai encurtar o braço, que não vai pra bola, ele também só vai passar a bola e vai acabar ganhando na experiência. Mas o João tá passando essa impressão de que se encurtar a bola eu vou pra cima, se encurtar eu vou pra cima. E aí ele foi pra cima e aí ele ganhou o primeiro set assim, ganhou o segundo set assim, e no terceiro set também teve até uma titubeada ali, o João quebra e parece que ele vai deslanchar, que vai atropelar, depois é quebrado de novo, jogando muito mal um game, mas de novo, na hora importante ali no finalzinho do set, consegue quebrar e no game, para fechar, para ir pela primeira vez a terceira rodada de um Grand Slam, um dos games mais importantes da carreira do João, sacando em 5-4, ele vai, saca muito, joga muito e fecha o jogo. Então, o João, para mim, teve alguns errinhos, alguns ajustes aí nesse jogo específico, por ser contra um duplista, ser um cara muito habilidoso como o Herbert, mas o mais importante desse jogo, assim, para mim, disparado o João tá jogando muito bem, tá jogando muito tênis, tá pegando, tá sentindo a bola, isso é ótimo, mas principalmente isso, o João recentemente perdeu alguns jogos pro Deminaur, pro Tommy Paul, que escaparam na cabeça. O João acho que sabe disso, a equipe dele sabe disso, escaparam ali por dupla falta demais em tie-break, errar a bola demais em tie-break, hoje não. Foi quando ele jogou melhor, e esse era o João que a gente viu em Buenos Aires, esse é o João que a gente viu no ATP Next Gen Finals, então esse é o João que tem potencial para ser um top 10, para ganhar Grand Slam, que é tudo que ele fala que ele tem o sonho de ser. Então essa para mim é o grande recado que o João deixa vencendo esse jogo sobre o Herbert lá em Roland Garros. E é importante dizer que tudo isso num clima de Copa Davis. Isso é muito legal também. Foi um clima muito legal no jogo, sem desrespeito, sem vaiar adversário, apesar de alguns franceses terem vaiado o João ali, mas coisas muito pontuais, comemoração e erro de primeiro saque também muito pontuais. No geral, foi uma torcida muito legal, tanto dos brasileiros quanto dos franceses, um clima de Copa Davis, e é mais um ponto. O cara mais experiente vai lidar melhor com isso? Não. Quem a gente via chamando a torcida, quem a gente via vibrando junto, era o João. Então o João parece cada vez mais gostar desses palcos, ele sempre falou que gosta de jogar com torcida, contra ou a favor, de jogar com pressão, e esse é mais um ponto muito legal, e legal pro tênis também, ter esse ambiente de Copa Davis, que o nosso querido Gerard Piquet tá conseguindo matar a Copa Davis, mas hoje lá em Roland Garros deu para ver como que é esse clima, e o João foi muito bem nisso, então é mais um ponto bem legal, mais um recado que o João deixa para o circuito, que não vai se abalar em quadra grande, não vai se abalar com torcida adversária, então é uma vitória realmente muito legal do João Fonseca, que na terceira rodada terá pela frente ou o Gael Monfils ou Jack Draper. Esse jogo, quando eu tô gravando o vídeo, ainda vai rolar, quando você estiver vendo talvez já tenha acontecido, de qualquer maneira vai ser uma pedreira, com o Draper uma pedreira bem maior, mas vamos ver, e claro, vai ter vídeo aqui no canal também falando sobre esse próximo jogo do João, como que vai ser a sequência dele em Roland Garros, a chave que pode abrir, quem sabe Deminaur perdeu, por exemplo, tudo isso em outros vídeos do canal. Espero muito que você tenha gostado dessa análise aqui, desse recado que o João deixa para o restante do circuito. Então, se não deixou lá no início do vídeo, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos, deixa o seu comentário aqui, vamos bater papo
na última vitória do João sobre o Hurkacz. Foi muito legal o papo que a gente bateu aqui nos comentários, então deixe seu comentário, o que você achou. Assista os outros vídeos do canal, tem um vídeo falando sobre o João, comparando ele com o top 15 do ranking, onde cada um estava aos 19 anos. Então tem muita coisa aqui no canal, deixe seu comentário, se inscreva, que tem muita coisa legal para a gente falar sobre tênis aqui.